Beleza, beleza. Iniciei uma gravação, deixa eu deixar para a posteridade aqui. Tranquilo. Pode dar. E aí a gente tem algumas diferenças, né, entre eles. Então, o nativo, ele é muito bom no sentido dos recursos. Então, quando você tem um aplicativo que você precisa... É que eu acho que, assim, tecnologia não tem bala de prata, sabe? Então, não posso, porque eu sou nativa aqui, dizer, façam no nativo necessariamente. Então, assim, vou querer puxar um pouquinho para o meu lado, mas o desenvolvimento nativo ele é muito bom quando a gente quer usar muito recurso do aparelho. Então, eu quero usar a câmera, eu quero usar o GPS, eu quero usar vários sensores que eu tenho dentro do aparelho, né? Ele vai ter um desempenho melhor, ele tem uma experiência do usuário melhor. Então, todo mundo, né, usa muito o app hoje em dia. Então, a gente sabe, quando a gente pega... Eita, caiu, foi? Voltei, foi mal. Tá. O nativo ele vai ter um desempenho melhor quando a gente quer usar esses recursos do aparelho. Então, a gente quer usar um mapa, um GPS, qualquer sensor, a câmera. Então, ele tem um desempenho melhor, né? E ele tem uma experiência do usuário melhor. A gente sabe quando a gente navega no iPhone, quando a gente navega no Android, visualmente a interface é diferente, a maneira do clique é diferente, as posições são diferentes. Então, a experiência do usuário é muito afetada, né? Porque cada um já está acostumado com o dispositivo, né? Com o aparelho que tem. Porém, como nem tudo são flores, ele tende, isso não é uma regra, porque é bem subjetivo, a ser mais caro. Por quê? Porque eu vou precisar de 2 desenvolvimentos em paralelo. Porém, se sua equipe não tem um desenvolvimento híbrido muito bom, então não necessariamente, né, o tempo, o preço e o tempo, né, vão ser afetados da mesma forma. Vai depender muito da equipe que você tem. Porém, você vai ter que fazer 2 códigos, né, separados. Já o híbrido, não. Então, você vê aqui que o híbrido, em resumo, ele fica sempre ali no meio termo, né? Ele não é o melhor, mas ele também não traz a questão pior. Ele é uma ótima solução para alguns problemas. Então, eu sugiro que vocês reflitam, né? O que é que vocês têm também de conhecimento. Já tem conhecimento em Java, então ali já está uma boa andada para o Android, beleza? E aqui o HTML é no sentido que a gente pode fazer uma aplicação em que a gente, basicamente, vou falar de uma maneira mais simples, mas a gente vai renderizar uma página da web. E eu posso, inclusive, enviar esse aplicativo e ele não sobe na loja. E se não subir na loja, pode ser positivo ou negativo, tá? Então, assim, tem coisa que a gente garante que é segura, né? Justamente porque a gente passa por um processo de subir na loja com todas as políticas de privacidade, etc., que a Google vai poder autorizar. Então, a gente passa por todo um processo. Quando você faz ele de outra forma, né? Quando você faz ele através de um web app, então não necessariamente, ele não passou por aquele processo ali, certo? Então, o web app ele vai ter Oi? É mais difícil subir na loja se for um aplicativo web, por exemplo. Na verdade, eles não sobem em loja, né? Ele consegue ficar como se fosse um ícone, sabe? No Android, a gente tem um componente, né, que se chama um WebView, e eu posso renderizar um WebView. Então, eu posso criar um aplicativo que só renderize uma página da web. Então, eu quero renderizar o Google. Então, eu boto lá e boto componente. Porém, o Google nem deixa, a loja nem deixa a gente subir se ele não tiver nenhum recurso, porque ele não está oferecendo nenhum recurso além do que o seu navegador. Porque isso termina sendo utilizado muito para você fazer coisas ilegalmente, assim, né? Porque é uma página da web, então você pode fazer qualquer clique ali. Então, esse web app, você pode encaminhar e ele não fica dentro da loja. Porém, em alguns casos, pode ser exatamente o que você precisa, né? Algo que não suba na loja. Deu para entender? O híbrido ele tem funcionalidade semelhante, mas ele vai ter uma performance menor. Ele tem um design mais restrito, porque normalmente o Android e o iOS eles ficam bem similares. Então a experiência do usuário às vezes é um pouco comprometida, porque fica com a mesma carinha, né? Mas ele é baixado diretamente pela loja. E o web app você vai acessar de um browser, ou você pode mandar e ele salvar e ele fica como ícone. Ele tem um custo mais baixo, porque em geral, né, vai ser um desenvolvimento ali não específico, né, mobile. Então, só que ele só vai funcionar online.
Então, em várias aplicações exigem que a gente tenha acesso à internet, que a gente precise não ter esse acesso à internet, né? Que ela funcione sem acesso à internet. Quando eu recebo acesso à internet, eu consigo sincronizar meus dados, mas o meu aplicativo funciona, mesmo que eu não tenha acesso à internet no momento. Deu para entender? Sim, deu, beleza. Simbora. Lila, deixa eu te pedir um favor. Tu pode deixar tua câmera fechada, porque a gente está Posso? experimentando uns cortes. Acho que vai ficar melhor. Tá bom. Simbora. Aí aqui eu coloquei o link para instalação. Eu não sei se vocês vão instalar por aí agora, mas caso vocês queiram instalar depois, esse link aqui é clicável, né? Então, clicando aqui, ele vai para a página de instalação do Android. E, basicamente, a gente acessa a página, vai fazer o download, né? Aceitar os termos e condições e esperar tomando um cafezinho, porque o processo não é tão rápido, certo? Ele demora um pouquinho mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas exigências ou que são os mínimos recomendados para a instalação do Android Studio. Eu adianto que ele não é um programa muito levinho, existem vários memes sobre o Android Studio, mas às vezes você consegue rodar com menos do que essas configurações daqui. A instalação é super tranquila, certo? Não tem muito mistério, não, tá bom? Mas depois que instala, tem que fazer alguma coisa nele? Não, eu vou mostrar como a gente cria um projeto do zero, né? Então, quando a gente instala, ele vai... É porque no meu caso já está instalado, né? Mas ele vai abrir normalmente e você vai conseguir clicar em New Project, basicamente. Então, assim, nada que eu aposto que ninguém nunca tenha feito aqui, né? Então, ou ele vai abrir uma janelazinha no meio, justamente para você fazer, né, colocar no novo projeto, ou aqui, você vai na barra, né, na barra aqui de ferramenta, um File, New e New Project. Vamos fazer junto aqui. Eu vou abrir aqui o meu. Tu faz aí e depois faz aquilo, né? Então. Pronto. Ó, vocês estão vendo aqui o File? Aí eu vou aqui em New Project. Tá, deixa eu fazer aqui, bem rapidinho. Tá. Tá aberto já, né? Tá abrindo. Ele roda o Windows melhor porque é muito colorido. New Project. Beleza? Ok. Aí aqui, Beleza. na hora de selecionar, vocês vão ver que ele vai dar algumas opções. Então, eu posso escolher Base Activity, Bottom Navigation Activity. Então, esse aqui, por exemplo, ele já vem com aquela navegação inferior. Esse aqui já vem com esse botãozinho aqui de mais e com o botãozinho de voltar, com o menu aqui, essa barra aqui de cima a gente chama de toolbar. E tem alguns que já vêm assim, né, com pagamento Google, com mapa, com login. Porém, e com aquele menu de gaveta aqui também. A gente utiliza muito esse menu gaveta e utiliza muito a navegação aqui. Porém, eu recomendo fortemente que vocês façam ela vazia, a Empty Activity. Ela vem crua. Primeiro, por ser o primeiro contato de vocês, porque quando a gente faz com algo assim, ele já gera vários códigos que nem sempre a gente usa tudo, então fica bastante poluído, sabe? E até quando eu vou usar a Bottom Navigation, eu faço a gente faz muitas vezes na mão mesmo, assim, porque ele já gera muita coisa que nem sempre é na arquitetura que você está usando. Então, a gente vai seguir aqui com a Empty. Aí a gente vai entrar aqui com as configurações. Então, aqui o nome. Então, nesse nome aqui, eu posso botar com espaço, com o que eu quiser. Então, My First App Android. E aí vocês veem aqui que ele vai criar um package name aqui. Esse package name, quando a gente sobe na loja, ele tem que ser exclusivo.
Então, aqui, esse com o ponto, é indicado que você coloque, por exemplo, Marília Vilar. Então, você vai botar um nome. Vocês estão desenvolvendo algo, né? Justamente uma solução aí para o problema. Então, coloca o nome aí da empresa de vocês, o nome da aplicação aqui de vocês. Pode botar com ponto o nome da empresa, ponto o nome do projeto, tá certo? E aqui é onde você quer salvar. A linguagem, eu sei que vocês já achavam em Java. E vocês podem selecionar Java. Porém, eu recomendo fortemente que vocês usem Kotlin. E assim, não pensem que vai ser uma nova linguagem muito diferente para aprender. O Kotlin, ele roda em cima da JVM, que é a Java Virtual Machine. Então, ele, no fim das contas, é como se ele transformasse, né, para o Java, falando de uma maneira bem simples, assim, né, como se ele transformasse para o Java para rodar. Então, inclusive, numa mesma aplicação, a gente pode ter um arquivo, né, uma classe, um arquivo que seja Kotlin e outro que seja Java. Eles trabalham interoperando, não tem problema. Só que o Kotlin, além de ser uma linguagem bem mais limpa, ele resolve o que eu sei que muita gente tem receio de Java, que é o que a gente diz que é uma linguagem muito verborrágica, né? Então, assim, que, em outras palavras, você tem que escrever muito para fazer uma coisa supostamente simples, né? Então, ele simplifica bastante. E o Kotlin ele foi desenvolvido para o desenvolvimento mobile. Então, o Android... Oi. Tem uma perguntinha aqui, peraí. Pode dizer. Vão perguntando mesmo, porque senão vai virar um monólogo. Não, de boa. Deixa eu ver aqui qual é. Vocês acharem que é melhor. Sobre o que o senhor acha. O que eu acho? Eles estão perguntando aqui, Lila, o que é que eu recomendo para a disciplina. Veja, mas a gente está escutando, se é Kotlin ou Java, a gente está escutando a opinião de uma pessoa que trabalha com isso e ela está dizendo para usar Kotlin. Vamos usar Kotlin, então, gente. Isso vai ser explicado futuramente, mas no mesmo projeto, nesse andar do estudo, a gente pode estar atuando com várias pessoas no mesmo projeto. Outra pergunta aqui que o Matheus está fazendo. Ele está perguntando se dá para colaborar em cima do mesmo projeto do Android Studio. Dá sim. A maneira que a gente colabora na prática é usando o Git. Eu não sei se vocês já usam. Eles aprenderam a usar Git no semestre passado. Aprenderam um pouco, né? Agora eles vão aprender de verdade, eu acho. Quando você começa a trabalhar com outras pessoas, é que você vai aprendendo o Git realmente na prática, porque quando você sobe de um jeito, outra pessoa subiu de outro, e aí dá conflito. Então, assim, às vezes é meio dolorido, mas vale bastante a pena. Leila, então tem mais perguntas aqui sobre Kotlin e Java, certo? Pode mandar. Mas, assim, pelo que eu entendo, eu nunca programei muito em Kotlin, mas, pelo que eu entendo, e aí tu me corrija se estiver errado, Leila, Kotlin, ele é relativamente parecido com Java, não tem uma diferença de sintaxe tão grande assim, ele é mais econômico em termos de palavras, como tu falou, mas não é uma transição que é difícil, assim, é uma coisa que é parecida, né? Ou eu estou viajando? Isso, exatamente. É uma transição até mais suave, porque é aquela coisa do... para o bom, a gente se acostuma rápido. Então, Massa. assim, quando eu comecei, eu só sabia Java. E hoje em dia, eu só pego Java. Se vocês derem uma pesquisada, assim, o Kotlin, o desenvolvimento Android, ele é o que a gente chama de Kotlin First. Então, primeiro eles desenvolvem para Kotlin, e aí, às vezes, aquilo é feito em Java ou não. Hoje é assim. Então, algumas coisas vocês mais recentes, mas que para vocês essa questão acho que é tranquilo, mas algumas coisas mais recentes do Android nem se faz mais em Java. Então, assim, a maioria das empresas, exceto quando
já tem um sistema antigo, né? Então, lá mesmo na empresa, eu trabalho tanto com Java quanto com Kotlin, porém, todo novo projeto é em Kotlin. Não tem nenhum novo projeto que nenhum cliente solicita que seja em Java. Então, assim, eu uso Java só para manutenção, que é o que a gente chama de código legado. Então, é um código que já foi desenvolvido e que, vida real, né? A gente vê, aprende na faculdade sobre refatoração, tudo, mas, assim, na vida real, o cliente não vai querer pagar sempre. Então, várias vezes a gente vai manter, e às vezes é difícil, é um sistema grande. Então, a gente mantém o código em Java, tudo bem, sem problema. Mas assim, vocês podem optar pelo Java. Mas sugiro que vocês deem uma chance a dar uma olhada no Kotlin, que talvez com os 3 argumentos aí eu consiga convencer vocês que o Kotlin é muito difícil dar null pointer exception. Não sei se vocês já viram, que é como se fosse uma exceção de algo que é nulo. Você está tentando acessar algo que não existe ali na memória, né? Algo que está nulo. Então, assim, eu digo que boa parte das manutenções que eu faço são por null pointer exception, alteram a API, a gente não tem isso mapeado, né? Porque nem sempre a mesma empresa que faz a parte mobile vai ser a empresa que vai fazer a parte da API. Então, é um problema, assim, que eu acho que o Kotlin resolveu bastante. Não sei se vocês já mexeram com alguma linguagem que tenha isso, que tenha aquela interrogaçãozinha, sabe? Você bota o nome e bota a interrogação, do tipo, ela existe? Se ela existir, ponto, faça isso. Mas se ela não existir também, deixa para lá. E aí ela não vai dar uma exceção. Entendi. E não tem assim, public, static, void, main. O Java é um texto para você poder dar um print. E aí o Kotlin não. Eu acho que... Ô, Lila, última pergunta sobre essa comparação. Tem alguma diferença de performance? É mais rápido, mais lento? O Kotlin, tu sabe disso, não? Rapaz, vê, em teoria, se você perguntasse isso antes, né? Como do Kotlin, ele quando vai ler, a máquina lê na prática, assim, já no Java, de fato, talvez tenha isso, mas como o Kotlin, por si só, já melhora a performance em alguns aspectos, e inclusive é a linguagem fortemente recomendada pelo Google, eu acho que hoje, pelos componentes, por tudo que é usado, não. Mas eu posso pesquisar direitinho, mas a recomendação é fortemente que seja em Kotlin, a recomendação do Google. Ela foi uma linguagem desenvolvida para isso. Massa. Então, respondendo a turma aqui, assim, vê, eu como professor de vocês, pensando na formação de vocês, eu sugeriria usar Kotlin por motivo vários que o Lula falou do mercado. Então, se um está se preparando melhor para o que está por vir aí, mexendo em Kotlin. Beleza? Eu posso depois mandar alguma imagenzinha, alguma coisa que mostre um pouquinho, assim, comparem. Inclusive os códigos, assim. É tipo, não sei se vocês já viram algum meme de Python, né? Porque Python é uma linguagem muito limpa. E aí você pega um Java e compara com Python, né? E aí tem muito isso. No Kotlin e no Java é muito isso, assim. O Kotlin, ele é bem mais limpo. Quando eu mostrar o clique de um botão no Kotlin e o clique de um botão no Java, vocês vão querer usar o Kotlin. Eu imagino. Massa, tá bom. Beleza? Beleza. Aí, a gente tem uma questão aqui, que é o mínimo SDK. Então, eu acredito que vocês já viram, né, que quando a gente tem um sistema Android, a gente tem a questão de, tá no Android 6, 7, 13. Então, a gente, quando vai desenvolver, a gente tem que dizer, esse aplicativo aqui tem que ter, no mínimo, essa configuração. Então, de uma forma bem simples, isso aqui é uma mínima configuração que o dispositivo precisa ter. Aí, se ele não tiver, ele não vai ficar disponível na loja, sabe? Então, talvez alguém já tenha dito isso, né? Que, essa atualização não está disponível para mim. Então, é isso que acontece. Porque para a gente passar a usar alguns recursos, os aparelhos, eles mudam muito, né? Eu acho que o grande desafio de desenvolvimento mobile, e principalmente do Android,
é lidar com tantas diferenças de dispositivos, né? Você vai na web e você lida com diferentes browsers que você pode usar. Para o desenvolvimento iOS, você lida com vários tipos de iPhone, porém, bem limitados. No Android, são fabricantes diferentes, são centenas de modelos. Então, às vezes, a gente tem que botar vários ifs for um dispositivo muito específico e, às vezes, ele dá treta em algo bem específico, assim. Então, o desenvolvimento Android, ele tem essa questão, né, da gente estar atento para qual dispositivo a gente está desenvolvendo. Então, isso aqui é bem importante. Não coloquem qualquer opção. Mas aí vocês vão ver aqui que se eu boto muito em cima, eu tenho um percentual muito baixo. Porque eu estou dizendo aqui API 34. Então, a API 34 é muito recente. Então, menos de 1% da população tem. Se eu boto muito atrás, API 16 é o Android 4.1. Então, ele vai rodar em 100%. Beleza? Então, o Android hoje está em pelo menos aí no 16, porém não indico que vocês botem muito baixo, porque vocês passam a não ter vários recursos que são recentes e que não rodam em aparelhos muito antigos, ou 2, ter que lidar com muita regra. Se o Android, porque às vezes, principalmente questão de privacidade, de permissão, que a gente chama, você já deve ter baixado um aplicativo e ele pergunta assim: você aceita o acesso à câmera? Você aceita o acesso ao microfone? Então, essas permissões mudam muito, podem mudar ao longo dos Androids. Então, o Android 10 já trouxe algumas alterações e o Android 13 trouxe algumas. Então, você vai começar a ter que lidar com diferentes formas, sabe? De poder pedir aquilo, de poder ter aquele acesso. Então, eu recomendo que vocês botem pelo menos a 26. Você vê aí que da 16 para 26 é um pulo de 10, mas eu ainda estou aí com 93% dos dispositivos, é bastante. A não ser que você realmente, pela sua aplicação, precise ser algo, né, que pegue realmente todo mundo, né? Que sua aplicação não vai usar muito recurso. Isso deu erro comigo, viu, Cilila? A primeira aplicação que eu fiz, eu coloquei para rodar, eu não sei se foi alguma besteira que eu fiz, né? Sim. Mas eu coloquei para rodar e aí ela demonstrou um erro lá, porque a versão do meu Android era 34 e não sei o que lá. Eu mexi nas configurações e disse que a SDK alvo era 34 e funcionou assim. Pronto, eu vou mostrar lá no build, mas a gente tem o mínimo SDK, que é o mínimo que a gente precisa, e qual é o do dispositivo que a gente está rodando, né? Então, assim, ou qual é o último que a gente testou, que aí ele pode ser maior. Esse daqui, ele é o mínimo. Aí eu não sei se o Android mais recente ele está rodando isso, porque a gente teve uma obrigatoriedade agora na loja de ter a partir desse, eu acho que talvez foi isso que tu disse, do Target ser 33. Mas eu vou mostrar para não ficar... para vocês conseguirem entender um pouquinho, assim, do que a gente está falando. Se tu quiser mandar o erro em específico, pode mandar. Se eu não souber, o Stack Overflow sabe. Tá. O que tu criou foi Empty Activity, foi isso? Isso. Aí, ó, vocês estão vendo minha tela? Ainda não, peraí, só deixa eu fazer a mesma coisa que tu, rapidinho. Beleza. Tá. 26. Ele não mostrou a linguagem aqui, ó. Mostrou, não? Não, eu tive que colocar no ativo. No Activity apareceu, foi? Foi. Esse ativo não aparece. Não. Aqui, ó. Se tu quiser apresentar tu aí para mim, que a gente se enrola. Vou fazer isso agora. É um pouco diferente. O Android que eu estou usando é o Giraffe, não sei se tu está usando ele. Porque ele é mais recente, né? Esse aqui? Será que é esse, Lila, em vez desse de cima? É esse de baixo, porque o de cima, esse símbolozinho, eu acho que é do Composer. É
uma maneira nova de escrever, mas eu recomendo que vocês façam nesse passo, porque hoje a gente já tem um desenvolvimento que ele pode ser declarativo. Não sei se vocês viram algo de React Native, mas fica um pouquinho mais parecido com a parte de HTML, que quando eu mostrar aqui a interface, vocês vão ver, mas a gente vai ver realmente um celular, a gente pode mexer, e aí o tipo do arquivo é um XML. Com o de cima, com Composable, ele faz declarando os componentes, sabe? Entendi. Aí tu pode clicar no de baixo. Agora acho que vai. Massa, beleza. Aí ali, ó, linguagem, Kotlin, tá vendo? Aqui tá tudo certo. 26. Isso, né? Pronto. Aí, às vezes, na primeira vez, ele vai demorar um pouquinho, tá? Para poder rodar o projeto. Mas já no segundo projeto, ele já roda um pouquinho mais rápido. Beleza. Estamos na tua tela. Beleza, pronto. Aí, eu deixei aqui, tá? Essa parte de como criar. A gente escolheu o tipo. Então, pode ser que seja ligeiramente diferente aí o Android de vocês, porque eu só posso atualizar quando a equipe também atualizar na empresa. Então, a gente normalmente não usa o último, né? A gente usa o antes porque termina dando, às vezes, muito problema de configuração, né, com os projetos que a gente já tem. Então, a gente troca a equipe toda junta. Então, eu recomendo que o que vocês baixarem, todos tenham a mesma versão. Porque, para não dar nenhum problema de divergência do Gradle, eu vou explicar um pouquinho, mas entre a equipe, sabe? Das configurações do Android, de uma maneira geral. Beleza? Beleza. A gente escolheu o tipo. E aí, a gente veio para cá e especificou os detalhes, tá certo? Aí, vamos lá. Aí, aqui o processo de build, né? Demora um pouquinho, mas ele chega. E aí, a gente vai falar um pouquinho da estrutura básica do projeto Android, né? Então, deixa eu abrir aqui, que ele fica mais fácil. À medida que a gente for colocando os componentes, eu vou explicando, para não ficar tão estático, que já é difícil, né? A gente fazer algo online, né? Remoto, sem saber se vocês estão acompanhando, mas qualquer coisa, perguntem mesmo, beleza? De primeira, pode parecer, né, meio muito cheio de recurso, mas eu recomendo que, assim, não se espantem e, com o tempo, a gente... não sei se vocês já ouviram regra de Pareto, que a gente usa, assim, 20% das coisas que estão aqui, a gente vai usar em 80% do tempo. Então, Rapidinho, Lila. Estão falando aqui. Eles querem que eu dê um zoom, velho. Ah, tá. Eu consigo dar. Tu pode aumentar? Se tu puder. Agora, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom na... Vocês conseguem ter uma ideia aqui do que está aqui? Agora melhorou, Lila. Tá incrível. Pronto. Aí vê. Aqui, a gente fica a parte do projeto, tá? Esse projeto aqui, às vezes, se ele ficar assim, é porque ele não... Se ele ficar aqui project, é porque ele não buildou compreendendo que isso é uma aplicação mobile. Então, acontece muito quando, por exemplo, você dá um clone do projeto e não entra na pasta. Então, quando ele pega uma pasta geral, que ele não entendeu que aquilo é mobile ou Android, ele vai ficar aqui. Aqui a gente tem as pastas cruas. Só que é muito difícil a gente trabalhar com as pastas dessa forma tão crua, que é literalmente como ela está no seu computador. Então, a gente tem um tipo de visualização aqui que é Android. Ele entende que é uma aplicação Android, tá certo? Aí aqui ele tem a pasta do app e a pasta do Gradle, certo? Então, até coloquei aqui o que é o Gradle. Eu não quero entrar muito no detalhe. Mas, basicamente, ele vai automatizar esse processo de compilação. Então, ele vai gerenciar esse ciclo, ele vai resolver os BOs para você, assim, basicamente. Ele vai fazer na ordem correta, ele vai gerenciar as dependências, que é quando eu tenho uma biblioteca. Então, eu tenho uma biblioteca externa, eu quero usar uma biblioteca para imagem.
Então, você só vai botar lá, você vai importar a sua biblioteca, ele vai se virar para transformar tudo aquilo ali na ordem correta, com um ciclozinho correto, certo? Então, ele facilita a sua vida, porque antes, quando o pessoal um desenvolvimento mais primitivo, né? A gente tem que lidar com muita coisa hoje que já é automatizada e que, enfim, vocês não precisam se preocupar com isso, beleza? E aí, no Gradle, ele vem com algumas configurações. Então, não quero que vocês se detenham muito sobre isso, mas ele vem com plugins aqui, ele tem a parte do projeto, que é o projeto em si, e a parte do módulo. Aí aqui foi que Lucas disse. Como o Lucas disse que deu um problema, então qualquer coisa fiquem de olho aqui, certo? Nessa parte aqui. Né? Essa application ID é o que a gente colocou lá, que tem que ser único. O mínimo SDK é 26. Mas aí aqui o target SDK tá 32, beleza? Aí assim, vai ter um monte de código que foi gerado automaticamente. E assim, não se preocupem hoje com isso. Porque é assim, a gente vai rodar e vai rodar um reload e colocar alguns componentes, né? Se vocês quiserem alguma coisa específica aí dentro do tempo e qualquer coisa a gente vai entrando em contato. Mas o Gradle, ele vai fazer essa automatização aí de resolver toda a parte quando você for buildar o projeto. Aí aqui a gente tem, basicamente, o manifest, onde tem o nosso código, e a parte dos recursos. Esse res é de resource. Então, no manifest, ele diz basicamente qual é a minha tela. Eu vou falar de uma maneira bem mais simples, tá? Então, essa minha main activity aqui é essa daqui, certo? Que é a minha tela. Então, eu tenho um código, eu tenho um arquivo de código aqui. Por exemplo, aqui eu tenho .kt. kt é a extensão de Kotlin, certo? Então, se fosse Java, seria .java. A gente pode até criar, se eu quiser chegar aqui e criar new, você vê que quando eu vou criar uma nova classe, eu posso criar uma classe Kotlin e eu posso criar uma classe Java. Então, se eu criar uma classe Java, eu posso criar my Java class. E aí ele cria uma classe Java, tá certo? Só que aqui ele criou uma classe pura. Essa aqui, tá vendo a diferença entre essa e essa? Essa é uma classe que ele só botou public class. Essa aqui, ela já é uma tela propriamente dita, que é o que a gente chama de activity. De uma maneira mais simples, é como se ela fosse uma tela onde você fosse colocar. E ela já está associada com layout. Então, aqui, ó, estou setando o conteúdo da minha view. Então, estou setando o conteúdo da minha view, que é activity main. Aqui eu tenho o meu design. E aí, aqui no Android, é o Hello World mais fácil que vocês vão rodar na vida, talvez. Porque vocês não precisam nem escrever, ela já vem assim, certo? Então, você vê aqui que ele tem a aba de design. Então, aqui a gente vê a tela e a gente vê um texto. Aqui eu consigo alterar o tamanho do meu dispositivo. Isso aqui não é um emulador, tá? Isso aqui é só uma visualização de como fica meu layout. Então, me ajuda a entender que esse aqui é para um Nexus. Eita, será que se eu botar um dispositivo maior, ele vai pegar, não vai pegar? Será que vai sumir da tela o botão? Né? Então, vocês já devem ter tido muito problema de responsividade aí, né, com a parte web. E mobile também é a mesma coisa. A gente tem que sempre estar cuidando da responsividade, porque os dispositivos, eles têm tamanhos diferentes. Beleza? Tá, só uma pausa aí, Lila, para eu fazer aqui. Gente, vocês lembram do projeto de Java que a gente fez? Que tinha... eu não sei se todos vocês chegaram a fazer essa parte do projeto, né? Mas tinha um código Java e tinha um código de interface que a gente fazia lá num aplicativo diferente. É o FXML lá, né? Que é a mesma coisa aqui. Só que não é um FXML, é um XML, né? E aí, se eu conseguir fazer o que a Lila está fazendo aqui, deixa eu só aumentar o tamanho da minha fonte para... então, aqui está o meu código Kotlin, né? E o meu código do XML, se eu segurar Ctrl, eu consigo entrar nele. Aí, tudo isso aqui tem código, né, Lila? Essas telas, ó, o código XML está aqui, ó. Eu não estou vendo a tua tela. Tu está apresentando? Não, vou apresentar agora. Apresenta aí.
Eu até criei uma Java aqui, ó, para vocês verem a diferença. Tá vendo? Cadê? É Agora basicamente é bem parecido, só que ó, aqui eu tenho override, aqui no Java fica como se fosse o que a gente chama de uma annotation, né? Uhum. E aí, no Java, ele tem mais o protected void. Então, o Kotlin, ele entende que void, né, vazio, significa que eu não estou retornando nada na minha função. Se eu não estou retornando nada, para que eu preciso dizer? Então, ele subentende que você não está... Se você não disser o que é que você retorna, o Kotlin, ele já subentende que você não retorna nada. Uhum. Então, eu crio uma função só com fun. Então, fun... minha função. Massa. E aqui eu já criei uma função. No Java, aí aqui é só a diferencinha da palavra, né? Da palavra-chave. Massa. Tá. Vou compartilhar a tela contigo, 10 centavos aqui. A tela inteira. Tem uma diferença besta que apareceu aqui. Então, aqui está a minha atividade, meu activity. Tá vendo aí? Tô vendo. Pronto. Esse é o código, a parte de Kotlin que a gente bota o código propriamente dito. E essa parte aí é a parte de design. Esse XML fica onde? Fica em layout, Aqui, né? Situam. Mas para dar uma diquinha que ajuda bastante, se tu colocar... Sobe ali um pouquinho o mouse e tá vendo onde tem o desenhozinho do Android? Tem Project e tem o Androidzinho. No canto superior esquerdo. Project. Para esquerda, mais para cima. Aqui? Pronto. Aí do lado não tem uma mirazinha, do lado direito, de onde tem esse Android. Pronto. A classe que tu tiver aberta, se você colocar aí, ele mostra em que pasta você tá. Aí ele já abre ali automaticamente. Então, se esse layout não tivesse aí, porque às vezes, principalmente no início, a gente se perde com a quantidade de pasta que tem, né? Porque já tem muita pasta gerada, né? Então, acho que ajuda bastante. Entendi, massa. Ô, Lila, apareceu uma coisa aqui que são duas telas. Para tu apareceu só essa, Sim. né? Porque por configuração eu já tiro, mas qual a diferença? É o que a gente chama de blueprint. Então, ele está mostrando... Tá vendo aquela coisinha azul que tá ali, que tem como se fosse duas camadazinhas? No caso, sobe mais um pouquinho. Azul com duas tomadas. Isso aí. Para a esquerda. Peraí. Tem Activity Underline Main, e aí tem um quadrado azulzinho aí, do lado direito, de onde tá teu mouse. Aí, pronto. Toca aí. Aí tá vendo que ele tem Design, Blueprint, Design and Blueprint. Então, esse Blueprint aí é esse azul. Qual a diferença? Ele tá mostrando todas as tuas camadas. Então, às vezes eu quero ver, porque às vezes eu sobreponho um componente por cima do outro. Então, ele me ajuda a ver isso. Mas o branco é onde estou mostrando minha tela, como ela vai ficar para o usuário. Não tem nada de azul nela. Tá bom. E o Blueprint, ele só ajuda você a ver os componentes. O que é que tá por trás, assim. Como se ele pegasse as camadas. Como se fosse um raio-x. Um raio-x, massa. Beleza. Beleza? Chegamos onde tu estás. Vai-te embora. Massa. Aí o seguinte, vai de cada um, tá? Então, vão testando e vendo o que vocês gostam mais. Algumas coisas eu gosto de usar o design. Já outras eu gosto de vir para o código. Então, aqui eu posso ter meu código. Esse é um código com a extensão, né, do tipo XML. Aqui eu tenho meu design. E se eu botar em split, ele vai ficar metade com o meu código, metade com isso. Não é ou eu uso um ou eu uso outro. Eles são síncronos. Então, a partir do momento que eu adiciono algo pelo meu design, ele vai adicionar no meu código. Não tem problema. Então, ó, tá vendo aqui? Tem palette. Ele me dá já alguns componentes. Então, eu posso pegar um botão, clicar, arrastar e jogar ele aqui. Tá vendo que ele apareceu aqui? Então, automaticamente, meu código, ele muda. Então,
Se eu chegar e mudar isso aqui para 10, ele mudou a posição aqui. Se eu mudar aqui em cima para 10, ele mudou a posição, foi lá para cima. Então, você pode usar tanto uma forma quanto outra. Eu acho que alguns recursos são mais fáceis no código, já outros que às vezes você tem muito componente, e aí quando você puxa, nem sempre você consegue selecionar o componente certo. Então, alguns recursos eu faço aqui no design, outros eu faço no código. Quando... Lila, Oi, uma pergunta aqui, peraí. diz aí. Tem como usar, tipo, uma porcentagem para não ficar, tipo, alguma porcentagem na tela para criar responsabilidade, sabe? Ela está perguntando aqui o seguinte, porque a posição do botão aí ficou com um valor Absoluto, né? Meio que tem como colocar um valor em percentual para ficar responsivo se você tiver um tablet, se você tiver... Sim, com certeza. Vamos chegar justamente lá. Por quê? Tá vermelhinho aqui justamente por conta disso, ó. Ele fala aqui, essa view ela não tá com constraint. Ela só tá com posições de design. Então, quando você rodar, ela vai pular para a posição 00 e pronto. Então, assim, eu vou abrir aqui o Visor. Ele é ele só vai renderizar o telefone que eu tô aqui, tá? Tá. Vocês estão vendo ele, então, né? Sim. Aí, por exemplo, se eu pegar e rodar aqui, eu deixei explicado lá, tá fazendo um parênteses, mas eu acho que vocês todos estão acompanhando por Lucas ou vocês estão fazendo no de vocês? Eu deixei a maioria acompanhando comigo. Certo. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho, só pra gente não prolongar muito, só para quando vocês verem, vocês saberem como rodar. E aí, qualquer bronca, vocês me perguntam. Mas eu deixei aqui, deixei os links também, tá? Aqui, para a gente rodar o projeto, como é que a gente pode rodar? Então, a gente pode fazer de duas formas. Ou usar um emulador, ou rodar no dispositivo. Eu vou rodar no dispositivo aqui, e se der tempo eu crio lá um emulador com vocês. Mas é bem tranquilo. No cantinho superior direito, ele tem isso aqui, esse ícone, que é o que a gente chama de AVD, porque é Android Virtual Device. Então, ele vai gerenciar os dispositivos virtuais Android, basicamente isso. E aí você pode vir aqui e criar um novo aparelho. Então, ele é como se fosse um aparelho mesmo. Então, você escolhe, eu quero um Pixel 6. E aí você vai, pode escolher dimensão e tal, e você vai escolher qual é o SDK lá que ele tem. Então, por exemplo, se eu botei que o mínimo SDK é 26 e eu escolher um que é 24, ele não vai rodar. Então, eu prefiro rodar no dispositivo físico, porque ele usa melhor os componentes, só que, porém, a gente não vai ter todos os tipos de dispositivos fisicamente. Então, a gente roda muito fisicamente, mas depois roda para poder testar em telefones com configurações diferentes. Beleza? Deu para sacar? Ele basicamente está emulando um dispositivo aqui, dentro do meu Android. Então, aqui... Oi. Diz aí. Pergunta. Tem que ter um aplicativo no celular para variar. Eu passo, eu vou deixar ela responder, né? Vai lá. Se tem que ter algum aplicativo no telefone, né? Não precisa ter nada. Porém, não precisa ter nenhum aplicativo. Porém, ele precisa fazer alguns passos. O emulador, ele tá aqui, ó. Você vem aqui, você clica aqui no Device Manager, tem direitinho lá no slide. Eu vou passar o slide para vocês, tá? E aí aqui, eu já tenho esses 3. Então, se eu der play, ele vai dar play no que eu tenho aqui já. Beleza? Aí aqui, ó, ele tá iniciando. E ele vai iniciar, ele vai gerar aqui a minha aplicação. Ele vai abrir se eu já estiver rodando alguma coisa nele. Ou eu posso criar um novo. Se eu clico aqui em Create Device, ele vai dizer aqui, eu posso dizer, eu quero um Pixel 6 Pro. Eu quero um Nexus 1. Então, ele diz qual é o meu tamanho e etc. Aí eu dou Next. Aqui a gente pode... O Android a gente cria também, tá? Para tablet,
né? Para relógio, para TV. E aí aqui a gente diz qual é a API, ó. API 31, API 30, 29, beleza? Esses aqui Massa. é porque eu já tenho essa API. Se eu não tiver, ela vai baixar ainda, beleza? Aí assim aqui eu crio um novo. Para eu rodar no meu dispositivo físico, aí é essa sequenciazinha aqui que eu coloquei. Então, eu preciso ativar a opção de desenvolvedor, permitir depuração por USB e conectar o dispositivo via USB, né? Conectar no computador. Então, a opção desenvolvedor, vocês querem que eu mostre aqui? Ó, Eu apanhei um pouquinho para isso, Lila. Aí, eu não sei, mas são esses passos mesmo. Uma coisa que eu tive que fazer, pelo menos eu acho que eu tive que fazer, foi instalar algum driver no computador. Eu tive também. Eu não sei se isso... Aí eu procurei assim, driver, computador e o modelo do meu celular. E instalei lá e aí isso resolveu. Não sei se eu estou viajando, mas, enfim, depois disso as coisas funcionaram. tu pode me mandar o que foi que Mas eu acho que a gente não vai conseguir. Mas assim, aqui, quando eu instalei o Android Studio, ele já instala o Java, Kotlin, tudo. E para rodar no dispositivo, Sim. esses passos, você precisa que a gente tenha aqui. Vocês estão vendo o telefone aqui, né? Cada telefone ele vai ser um pouquinho. Sim. Ele pode ser um pouquinho diferente. Isso é teu telefone mesmo, né? Isso é teu telefone. É o telefone mesmo que eu tô tocando. Ó, tá vendo? Quando eu toco, eu tô subindo e fechando. Tipo, Isso aqui isso eu tô não, só isso não é. Aqui, ó. Isso não Tá é um vendo? emulador, né? Isso não é um emulador. Não, bota no Meet rapidinho aí, só pra eu abrir a câmera aqui. Tá vendo que eu rodo e ele scrolla lá? Então eu uso o Visor só pra Tu quer que eu só para mostrar. Se eu tiver alguma reunião, quiser mostrar, ele só tá espelhando a tela. Entendi. Beleza? Pô, beleza. Ele tá só espelhando, mas esse aqui é um dispositivo físico mesmo. Aqui a gente vai aqui em sistema. Aqui em sistema, no avançado, agora cada telefone ele pode ser diferente, tá? Por isso que eu coloquei aqui, né? Aqui tem um linkzinho em que ele vai dizer onde é que tá esse número da versão para cada tipo. E aí pode ajudar vocês. Mas aqui eu tenho essas opções do desenvolvedor aqui, que eu tenho várias opções de desenvolvimento. Só que essa opção, ela... Tá, acho que rolou Android, isso do dispositivo. Rolou? Rolou. Pronto. Porque a partir do dispositivo do Android 4.1, ou seja, praticamente todos, a partir do 4.2, a gente precisa ativar isso manualmente, tá? Então, assim, acredito que é basicamente todos os dispositivos hoje. Se eu desativar aqui, ele passa a... Ele vai sumir aqui justamente porque eu desativei a opção desenvolvedor, tá? Então, ele não tá mais lendo USB. Então, ele ficou desativado aqui. Deixa eu ativar minha câmera. Ele ficou desativado aqui. Então, no que ele ficou desativado, eu vou voltar e eu vou ter que ir em sobre o telefone. Lá embaixo de sobre o telefone eu tenho o número da versão. Aí eu não consigo mostrar a vocês porque eu desativei a opção. Então, em número da versão... Vocês estão vendo minha câmera, não? Não, foi mal. A gente tá vendo agora sim. Aqui, ó. Aí eu vou em sobre. E aí aqui eu tenho o número da minha versão. Aí eu clico 7 vezes. Ó, ele fala, falta tantas coisas para você se tornar um desenvolvedor. E aí quando eu clico 7 vezes, ele manda botar um PIN. Aí eu ativo minha opção de desenvolvedor. Aí agora essa opção vai ficar disponível. Beleza? Então, número da versão que vai estar nas configurações. Clica 7 vezes e aí volta para as configurações normal e essa opção vai surgir, porque ela estava escondida. Beleza? Beleza. Pronto. Aí, uma vez que essa opção, ela tá... Uma vez que a gente consegue
selecionar a opção desenvolvedor, a gente vai aqui nela, ó, opções do desenvolvedor. Aí eu vou selecionar sistema, aqui no meu caso é em sistema. Pode ser que mude um pouquinho, tá? Dependendo do fabricante, mas dá para achar tranquilo. Se não achar, vocês avisam. E vai aqui em depuração USB. A gente também pode fazer por Wi-Fi. Eu não gosto muito, porque às vezes fica desconectando. Então, eu termino achando mais prático realmente pelo USB, porque tá lá, tá conectado, tá certinho. Mas aí, talvez esse novo Android Studio, ele esteja melhor em relação a isso, certo? Foi algo relativamente recente, da gente poder permitir o Wi-Fi. Se fizer por Wi-Fi, permite aqui, ó, depuração por Wi-Fi, e aí permite. Isso vai me permitir, né, que o computador possa ler, né, essa parte USB e ele vai conseguir modificar as configurações e etc. Tá? Beleza. Então, agora eu posso voltar a usar o Vaso, porque quando eu não permito a configuração, ele não permite que meu computador acesse. Então, agora ele voltou a aparecer aqui. Então, aqui, ó, depuração USB, depuração por Wi-Fi, sabe? Beleza? Tá. Aí, pronto. Aí, vamos lá. Aí, voltando lá, né, para a pergunta, agora que a gente consegue rodar esse dispositivo. Então, eu vou fechar aqui o virtual, porque o virtual, ele demanda mais, sabe? Então, como a gente está aqui eu normalmente uso o físico e para mudar um pouquinho, eu uso o virtual, para poder testar em outros dispositivos. Aí aqui, ó, botei para rodar. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Gradle, Build e Running. Às vezes, pode demorar bastante, quando o projeto vai ficando grande. Então, dá play, espera um pouquinho, respira um pouquinho e ele vai rodar. Tá, eu vou dar play um pouquinho mais, porque a gente tá com o Visor. O Visor, ele deixa um pouquinho mais pesadinho. Eu vou botar para rodar aqui também. Ó, ele Eu acho que foi aqui. a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi a mesma coisa. Sim. É porque na loja hoje eles pedem 33 como um mínimo. Então, acho que o próprio Android, quando está criando um novo projeto, ele não está fazendo isso automaticamente, né? Então, aqui no build.gradle do model, isso, aí a gente vai trocar para 33, certo? Ou 34, né? Tem que ser acima do 33. Aí deixa eu ver se a gente precisa alterar mais alguma coisa. Porque, às vezes, como essas configurações, elas precisam de uma compatibilidade entre elas, então, quando a gente altera uma coisa, às vezes a gente precisa alterar a outra. Porque, às vezes, a gente alterou para uma versão que, falando de uma maneira mais simples, assim, não é compatível com aquela versão que a gente está usando. Certo? Ele buildou aqui, eu vou botar no run para ver. Olha lá, é o compile ou é o target que tu mudou? Eu troquei os dois juntos. Tanto o compile quanto o target. O da gente tá vermelhinho. Deixa eu dar um sync. Eu acho que ele vai dizer por conta do teu aparelho. Vê aí o que é que ele tá reclamando. Qual é a mensagem de erro? Eu cliquei em sync e ele tá reclamando, mas acho que ele vai rodar. Vê se, Clara. Eu acho que ele vai dizer só que assim, você não testou num desse, então... Aqui o meu, ele tá rodando aqui, tá? Eu tô esperando, ele tá instalando. Aqui também, ó. Tá, tem running aqui, tá vendo? Pronto, aqui no meu rodou. Se tu colocar o mousezinho em cima, bota o mouse em cima de onde tem o Target SDK. Aí ele vai dizer qual é o problema. Ele mostra uma lampadazinha aqui. Pronto. Aí, ó. O primeiro. Ele tá falando para atualizar o assistente do SDK. Mas acho que ele vai rodar assim, igual. Eu também acho. Ele rodou? Tá dando launch agora. Aqui, ó. Está lá.
Pronto. Parece. O teu tá... É porque eu não tô com visor, mas rodou aqui, ó. Não, beleza, massa. Pronto. Aí o meu rodou, tá aqui, beleza? Uhum. Vê se vocês Massa. estão vendo aí pra gente ver essa questão aí da pergunta aí, né, em relação ao botão. Então, Beleza, assim, funcionou. Vocês veem meu código e veem meu telefone? Voltei para tu aqui agora. Sim. Agora tu tem botado um botão, né? Eu não fiz isso, mas beleza. E a minha tela tá preta, mas acho que é por causa do modo economia. Ah, ele pode estar no modo dark, né? É. Aí o Android tem isso. Quando a gente desenvolve, a gente faz o modo... Pode fazer o modo só o light ou o light e o dark. Beleza? Beleza. Eu posso mostrar depois onde é que fica essa configuração. Aqui, tá vendo que eu tenho o Hello World e pronto, a gente já fez o primeiro Hello World aí para não dar problema aí com reza a lenda, né? Que a primeira aplicação tem que ser o Hello World. Então, ele já vem por padrão assim. Então, basicamente, apesar de todas as configurações, a gente, New Project, Empty Activity e deu Run, ele já criou contexto. Massa? Tá vendo Beleza. que meu botão aqui tá aqui e aqui ele tá em cima? Justamente por conta da pergunta que fizeram. Aqui ele tá absoluto, o valor, né? Ele tá me dando valor absoluto aqui. Tá em 137. Porém, layout, editor, absoluto. Então, assim, ele tá só nesse tools. Quando a gente tem esse tools, é porque ele tá aqui, mas é uma ferramenta de desenvolvimento. Ele não é um texto real, certo? Por exemplo, esse texto aqui que eu tenho, que ele tem button, eu posso botar tools, text, e aí colocar clique. Aqui ele aparece clique, beleza? Certo. Mas quando eu rodar, ele vai aparecer button, porque aqui é só o que eu quero que apareça para mim. Aqui ele segue aparecendo button. É como se tivesse duas visualizações, uma para o desenvolvimento e outra para o aplicativo rodando mesmo. Isso, porque quando, por exemplo, quando isso é muito útil, quando eu quero, por exemplo, às vezes a gente precisa que o que eu vá escrever vá ser programaticamente, que é o que a gente diz. Então, aqui o meu botão pode ser sempre login. Então, eu posso escrever aqui login. E beleza, ele vai ser sempre login, certo? Só que eu posso querer vir aqui e colocar um texto. Eu vou aqui em text. E eu vou colocar o que a gente... É um edit text. Então, eu posso ter um text view, é só uma visualização. Então, esse Hello World é um text view, é só uma visualização. Esse aqui já é um password. Então, é um text, mas é de imputar um dado. Eu estou tendo um input, e esse tipo de input é um password, que é quando fica aquelas bolinhas, sabe? Então, quando ficar aquelas bolinhas, ele é uma edição de texto. Eu posso vir aqui arrastar. E, ó, ele é um edit text, então eu só arrastei. Ele já ficou aqui direto. Só que o input type dele, o tipo de input que ele está recebendo, é uma senha em texto. Certo? Beleza. Aí, o que é que acontece? Tá tudo ficando vermelhinho aqui. Por quê? Ele tá dizendo justamente, ó, quando tu der o run, esse valor não vai ficar aí. Eu vou pular ele para a posição 00. Ele diz exatamente isso aqui. Ela vai pular para a posição 0.0. Como se fosse... No Android é como se fosse um plano, né? Cartesiano. E aí aqui é o nosso 00. Aqui. Então, ele pula para a parte superior, né? Esquerda. Certo? Então, o que é que a gente faz? A gente pode fazer tanto pelo texto, tanto pelo XML quanto por aqui, pelo designer. Quando a gente tem uma constraint, a gente tem que pensar que a gente tem que fixar de dois lados. Eu gosto de pensar que é como se fosse uma batalha naval. Então, quando você vai dizer uma posição, não adianta eu dizer assim, é na E. Sim, é o quê? Então, vou ter que dizer 6 é. Quando eu dou 2 pontos, eu consigo me localizar. Porém, eu não posso dizer é na EB. Eu não posso dizer que é e ao mesmo tempo é B, porque é como se fosse um plano. Então, preciso dar uma coordenada que seja horizontal e uma coordenada que seja vertical. Faz sentido?
Entendeu? Rolou aqui, acho que... Pronto. Para o negócio ficar voando, né, na tela, né? Exato. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu quero colocar esse Hello World lá em cima. Esse Hello World, ele tá no meio porque, ó, tá vendo que ele tá com essas molinhas aqui. Então, a constraint é como se ela fosse uma mola. Então, pensa que isso aqui é um cabo de guerra. Então, eu tô puxando desse lado, tô puxando desse, ele vai ficar no meio. Se eu tô puxando em cima, tô puxando embaixo, ele vai ficar no meio. Então, ele vai ficar no meio, não importa qual tamanho seja o Hello World, eu tô falando, tá? Qual tamanho seja do dispositivo. Nota que o botão agora aqui, ele tá da metade para cima e o Hello World continua no meio. Se eu puxar isso aqui para menor, o botão ele já tá embaixo, mas o Hello World continua no meio. Por quê? Ele tá com o que a gente chama dessa constraint. Todo amarrado. Isso é porque é o tipo do layout, tá? Que é esse constraint layout aqui. Então, a gente vai pegar e vai amarrar, certo? Eu vou trocar esse Hello World aqui pra gente colocar login. Eu não sei como vai ser o app de vocês, mas eu imagino que praticamente todo mundo vai ter uma tela de login. Aí perguntaram, pode ser o percentual? Pode. É difícil? Não. Eu vou pegar isso aqui e vou arrastar, ó. Tá vendo que eu tô arrastando? E Sim. aí, no que eu tô arrastando aqui, ele automaticamente já criou aqui para mim uma espécie de percentual. Eu estou dizendo que é 0,28. Então, ele está sempre nesse iniciozinho. Deixa eu aumentar o... Por exemplo, esse tamanho está muito pequeno, né, login? Você não deve nem estar vendo o texto. Então, a gente tem uma propriedade que é text. Então, não sei qual usar. Pô, estou falando do tamanho do texto. Qual será o nome da propriedade? Pô, vamos ver se tem alguma coisa com size. Text size. Então, assim, vão testando, sabe? Porque é assim que a gente vai aprendendo, porque tem muita propriedade. Então, às vezes ajuda o fato da gente usar aqui nos atributos, porque ele já me diz os atributos, mas às vezes tem tanto atributo que pode ficar meio poluído para a primeira vista. Então, vejam como cada um acha melhor, porque isso é muito pessoal, né? Então, às vezes ajuda. Aqui, ó, é onde ele está fazendo a partezinha do... Aqui no layout, aqui é onde ele está fazendo a partezinha do percentual, tá? Então, a mesma coisa acontece se a gente pegar e setar isso aqui na mão. Ele sumiu aqui porque a gente não botou o text size, tá? Aí ele não tá entendendo alguma variável e aí ele sumiu. Aí só um adendozinho. A gente tem... Vocês viram aqui que é aquele da DP, né? Que é a densidade de pixel, certo? A gente tem SP para quando for texto. Então, os textos, eles são... os textos, a unidade de medida, digamos assim, vai ser sempre SP, certo? E aí, para margem, etc., a gente usa DP. Para texto, SP. Inclusive porque isso é até por questão de acessibilidade. Então, quando a gente usa, vocês já devem ter visto, ou ao menos saber que tem gente que usa, por exemplo, o WhatsApp que ele tem um texto maior, né? Ele fica grandão, o texto. Para quem tem problema de vista, às vezes também em questão da idade, a vista vai dificultando. Ou para quem tiver alguma dificuldade, ou prefira ver com as letras maiores, ele vai aumentar mais as letras. Você não vai aumentar todos os componentes. Então, ele vai mexer justamente nesse parâmetro aqui, tá? Então, a gente vem aqui e bota o SP. A gente botou o login. Vamos rodar. Pra ver como fica. Ó, o login ficou aqui, né? O resto foi que não ficou. Então, a gente vem aqui e a gente pode criar um texto. Pegar essa text view aqui. Eu vou botar para cá, beleza? E aí eu vou criar aqui assim. Eu quero que esse text aqui, Batalha Naval, ele precisa ficar acima do login? Não, estou só dizendo que eu tenho um login ali. Se ele ficar acima, vai ficar estranho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele vai ficar abaixo de login, mas ele vai ter que ter algum alinhamento ali na horizontal. Alguém vai ter que puxar ele na horizontal. Então, eu quero que ele comece na esquerda. E é importante, né? Tem essa acessibilidade do Android.
Ele não está dizendo que ele começa na esquerda. Se vocês olharem aqui, o que é que ele vai ter setado aqui é que ele... Cadê? Deixa eu ver ele aqui. Pronto, ó. Start. Ó, layout, constraint. O constraint do layout, né? Start, to start off. Então, ele inicia no início do parent, do pai, né? Que é a tela, certo? Então, para leitores que leem da direita para a esquerda, ele vai iniciar da direita. Ele está dizendo que é o início da tela. Então, para quem lê o contrário, que vai ter essa configuração, ele já inverte tudo e inverte o texto, certo? Então, por isso que a gente não usa right e left. São denominações muito antigas quando a gente tem right e left. Então, a gente precisa dizer, eu estou dizendo aqui que eu quero iniciar pelo início da minha tela, beleza? Massa. Aí, eu vou colocar aqui nesse text view, vai ser o nosso e-mail, certo? Então, aquela labelzinha, e-mail, a gente vem aqui no text e escreve e-mail. Aí eu vou aumentar o text size dele, tá? Eu vou colocar 22 SP, pra vocês verem direitinho. Pronto. Aí agora a gente vai pegar aqui esse edit text e vai... Eu quero que ele fique embaixo de e-mail. Eu posso botar para ele começar no pai. Mas imagina que se depois eu boto uma margem, eu boto ele aqui. Aí depois eu digo, eita, esse negócio tá colado, eu queria botar uma margem. Eu posso botar a margem de duas formas. Então, a gente pode vir aqui. E aí, você pode ir testando. Eu imagino que é margem, né? Então, margem, aí ele tem layout e margem. Então, assim como quando a gente faz algo no HTML, se eu boto margem ou padding, eu tô falando de todas. Em cima, embaixo, direita e esquerda. Se eu quiser especificar, eu quero só margem e start. Então, margem e start vai ser 12 dp. Então, ele já deu uma margenzinha aqui. Eu vou botar maior para vocês verem. Pronto. Aí, aqui, onde é que ficou? Aí, se eu boto margem 1, eu tenho que ajeitar a margem tudinho e outro. Então, o que é uma boa prática, né? Assim, quando a gente tem um formulário assim de login, normalmente esse daqui ele vai estar alinhado com o e-mail. Então, eu não quero mais que ele esteja alinhado com a tela, né? Por exemplo, a gente trocou a margem, ele poderia ter trocado automaticamente. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer tirar. Então, isso aqui, tá vendo que aqui ele tá azulzinho e aqui ele tá branquinho? Uhum. Onde ele tá branquinho é porque ele não tem a constraint. Onde ele tá azulzinho é porque ele tem. Então, a gente pode remover aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu removo. Então, tirei. Eu não quero mais que ele fique conectado ao parent, à minha tela. Eu quero que ele conecte ao meu e-mail. Ele já botou a margem automaticamente. Por quê? Ele não tem margem, porque o início dele é no início do e-mail. Então, quando eu estou dentro de um componente, eu falo sobre a margem do componente, né? Relativo a quem eu estou puxando nele. Estão conseguindo acompanhar alguma dúvida aí? Sim, deixa eu fazer rapidinho o que tu estás fazendo aí, só para não Sim. perder o fio da meada. Botou um botão, tu colocou A gente alterou esse Hello World aí para botar o login. Sim, vou chegar lá. E tu botou também um text. Será que posso pegar esse e-mail? Pode. É isso aqui que tu Qual fez a aqui. diferença quando a gente escolhe, né, com um tipo específico? Sabe quando você levanta o teclado e ele só tem número, ele já tem um arroba ali embaixo, então o teclado ele facilita, porque eu sei qual é o tipo de input que o usuário está usando. Então é uma boa prática de usabilidade, sabe? Sim. Muito ruim quando é assim, é só numérica e aí fica aquele teclado gigante e poderia ser só de 1 a 9, né? É. Página start, botou 2DP. Esse aqui tu escreveu o login, né? Isso. Aqui tu botou text size. Exatamente. Aí a gente bota em SP, quando é texto, ao invés do D. E esse aqui tu botou e-mail. E tá 24. Aí a gente tem que conectar ele
verticalmente, né? Ao login, o e-mail. Conectar o login. Peraí, aqui, né? Fez assim, foi? Isso. Clica isso, exatamente. Esse aqui eu também tenho que fazer isso, né? Alright. Pronto, ó, quando ele fica muito pertinho do outro, ele pergunta, ó, tu quer colocar em cima desse ou embaixo desse aqui, desse elemento aqui, né? E aí você seleciona. Tá. Acho que foi mais ou menos. Tá. Podemos seguir. Aí sabe quando tem uma dicasinha do que é que você pode escrever ali para ajudar o usuário, né? Então, a gente tem isso também. E vocês vão ver que várias propriedades vão ser super similares, tá? Então, é mais se ambientar com o Android Studio. Mas a gente pode botar aqui, ó. Hint, tá vendo? Que é o dica. Então, eu posso botar aqui. maria@gmail.com. E aí ele vai ficar cinzinha, que é meio que dizendo assim, ó, o formato é mais ou menos isso aqui. Então, ele tá dando ali uma dica de como é que fica aquele formato. Beleza? Lila, tá maravilhoso. A gente só tem que se ligar no tempo. Tu consegue aproveitar esses últimos 10 minutos aí para... Simbora. Massa. Pronto. Aí, a gente botou aqui, né? E-mail, eu vou colocar aqui. A gente pode, inclusive, copiar, né? Tipo, se eu der Ctrl+C, Ctrl+V, eu consigo copiar um novo componente, né? Então, ele vai fazer novamente. Eu vou botar aqui um senha. Ó, arrasto. Então, a gente vem aqui e arrasto ele verticalmente, horizontalmente. Verticalmente, horizontalmente. Beleza? Então, aqui a gente vai colocar senha. Pronto. Aí aqui, o clique da gente ainda tá sem estar puxado, né? Às vezes a gente quer que ele fique só embaixo. Sabe quando ele fica ali bem pertinho de onde a gente tá tocando, o polegar? Então, eu vou querer que o login fique só aqui embaixo. Então, eu boto aqui, vou botar para um lado e para o outro, porque assim eu consigo colocar minha mola. Mas eu não quero que ele fique tão grudado. A margem que eu posso colocar aqui, né, escrevendo margem, eu também que eu posso colocar aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero uma margem de 30. Aí ele já deixou uma margenzinha aqui. Tá certo? Como é que tu faz para remover a constraint mesmo? Ali, ó, tá vendo que ali do teu lado direito tem layout, e aí tem pronto, nesses desenhozinhos. Onde tem esse azul é porque tu não tem nenhuma constraint. Esse mais é para adicionar. Nessas bolinhas cinzinhas é onde tu consegue... Tá vendo que ela parece um xizinho? Pronto. Massa. Aí aqui eu associei que ela é embaixo e que ela é nas laterais. Beleza? Então, quando a gente rodar... Vamos botar uma margem. Vamos ver aqui como ele ficou. Pronto. Aí ele ficou login, e-mail, senha. E o login lá embaixo. Esse ele foi aí. Tô Aqui eu tenho... terminando aqui. Calma aí. Tá. Tu pode do login tirar essa constraint de baixo, já que ele está associado ao e-mail, no caso, né? O e-mail está vindo embaixo dele. Tá bom. Vamos rodar. Embora que só assim a gente vai estar dando certo. E é isso, não se preocupem no início em ficar bonito e etc, né? Tem que ficar funcional. E é bem o que o Lucas disse. A gente vai fazendo caminho feliz e aí depois vai vendo, se o usuário voltar, esse usuário... E aí tem que pensar em todas as possibilidades mais inusitadas do que o usuário pode fazer, de fato, né? Temos uma pergunta aqui. Diga aí. Para eu criar outra tela, eu tenho que criar outra classe. Para criar outra tela, eu teria que criar uma outra classe.
Sim. Aí a gente tem duas formas. Eu posso criar ou outra activity, ele vai vir aqui, ó. Eu ia justamente fazer isso agora para vocês saírem pelo menos sabendo como é um clique no botão e como passa para outra tela. E Vamos, aí a gente consegue fazer rapidinho. vamos. Aqui, ó. Eu vou apagar esse aqui que eu fiz em Java, tá? Só para exemplificar para vocês. E vocês viram que, assim, se quiserem seguir em Java, sigam, né? A gente não chegou a usar especificamente o Kotlin, a gente vai usar agora. A gente tem essa parte do XML. A gente vai vir aqui, vai clicar em New. E aqui eu posso clicar em Activity. Eu posso criar uma nova Activity ou uma nova Fragment. Então, assim, como a gente não vai ter o tempo, eu vou colocar uma nova Activity, tá? Antigamente, a gente sempre fazia várias Activities uma Activity para cada tela. Então, era muito assim. Hoje, a gente já usa a Activity é como se ela gerenciasse uma atividade que eu estou fazendo. E é uma mesma Activity, poderia ter vários fragmentos, como se ela estivesse mostrando o que ela está renderizando. Tipo, quando a gente tem aquela barrinha daqui de baixo de navegação, né? E aí eu vou mudando só os ícones de baixo. Normalmente a gente faz com fragment. Então, a minha Activity é como se ela fosse a mãe que gerencia os outros fragmentos que estão aparecendo, certo? Certo. Mas pode ser através das telas. Eu vou fazer aqui uma nova Activity, tá? Que a gente já sabe por conta do tempo da gente. E aí vocês veem qual a maneira que vocês acham melhor. Aí aqui eu vou botar Home Activity. Deem nomes usuais, tá? Para as coisas de vocês. Vocês veem, quando eu crio uma nova Activity aqui, porque vai crescendo, então é importante vocês especificarem o que é. A minha Activity, ela sempre fica entendida como sendo a principal. Então, normalmente o que eu faço no login, a gente cria uma de login e a main activity normalmente é a nossa home, tá? Então, só um parênteses aí. E quando a gente cria assim com a activity, ele já está criando um layout, tá certo? Então, a gente já criou aqui activity underline home. Beleza? E aí, ó, ele está criou. E aí aqui ele já criou com a home aqui. Então, ela não tem nada. Ela não tem mais aquele... Hello World. Beleza? Então, só para a gente fazer aqui rapidinho, como é que eu posso fazer um clique, né? Então, aqui nesse onCreate, ele está me dizendo assim, tá, quando eu crio a tela, eu estou setando o conteúdo que está nesse layout. Então, eu estou fazendo uma referência, né? Do meu código Kotlin com o meu código XML, dizendo que um se referencia ao outro, certo? Poderia vir aqui, activity underline home. Então, o que vai dizer é isso aqui. Então, aqui eu troquei uma pela outra. E ele vai entender que uma está associada à outra. O que vale é o que está escrito aqui, tá? E aí, a gente pode pegar os elementos que estão lá no nosso XML. Então, a diferençazinha que tem de Kotlin e Java é que no Java a gente já diz qual o tipo, né? No Kotlin, ele infere o tipo. Então, se eu boto aqui text view, e aí eu vou usar o que a gente chama de find view by ID. Se você botar FV, vê que ele já apareceu. Então, eu estou dizendo, encontre uma view que tenha o ID tal. Beleza? Então, a gente vai vir aqui no nosso XML. E aqui, no meu botão, aqui, a gente deveria ter colocado em todos, tá? Mas assim, como é uma aula rapidinha, né? Viu que ele criou aqui o ID é button. Button não me diz muita coisa, né? A gente cria normalmente assim, button login. Então, eu uso muito BTN para button, TXT para texto, sabe? Então, porque aí a gente diz qual o tipo do componente e o que é que ele faz. Então, é bem importante essa nomenclatura, porque senão a gente termina se perdendo. Esse ID é o que a gente vai usar para referenciar. Então, na minha main activity, eu estou dizendo para find view by ID, qual é o tipo? É um button. E eu boto qual é o tipo.
E aqui eu boto encontre, né, o botão pelo ID é de resource, certo? Então, r.id.btn login. Então, esse aqui é o meu BTN login, certo? Agora, eu tenho acesso à variável que é o meu botão. Então, é dessa forma que a gente vincula o Você código. tem o ID, tem o ID no XML e você acessa esse ID no código Kotlin, né? Isso. Foi bem parecido no projeto Java. Exato. E aí, a gente pode fazer aqui, ó. Ponto, se eu botar, não sei qual função chamar, beleza. Se eu escrever clique, ele já dá algumas dicas, sabe? Então, assim, set um click list, né? Então, quando eu clicar no meu botão login, essa hoje não é a melhor forma de fazer, tá? Mas como não vai dar tempo, e é assim, é como o Lucas disse, é o caminho feliz. Então, façam, se aventurem, né? E aí, depois, se tiver tudo pronto e tal, vão encontrando as melhores formas. Mas eu posso mandar para vocês. Mas hoje a gente usa o Bind. Então, se vocês virem algo com isso, posso mandar o linkzinho, tá? E aí, ao clicar, né, eu vou dizer aqui o que é que eu vou fazer. Beleza? Então, eu vou querer trocar de Activity. Então, a Activity, trocar de tela, ou para eu chamar alguma configuração do meu telefone, é o que a gente chama de intent. Então, é meio que uma intenção de fazer algo mesmo, sabe? Então, a gente vai chamar assim, ó. Eu vou criar uma variável que é a minha intent. Ela vai ser do tipo intent. A gente vai aprendendo com o tempo, tá? Assim, a gente pergunta, tipo, como mudar de tela? Então, essa intent, ela vai receber o quê? Ela vai receber onde é que eu tô e para onde eu tô querendo ir, certo? Então, this é tipo, isso aqui mesmo, this, esse aqui. Então, eu tô na minha main activity e eu tô querendo ir para minha home activity. Beleza? Só que aí eu tenho que dizer, justamente porque ele compila em Java, né? Tem esse class aqui, .java. Não se aperreiem porque com o tempo, né? Isso está na documentação. Então a gente pesquisa, clique no botão para ir. E aí ele vai mostrar. E eu vou startar minha activity. Então, start activity. Para iniciar minha activity, com o quê? Eu tenho que passar como parâmetro, ele diz aqui, você tem que passar como parâmetro uma intent, certo? Aí a gente vai passar a nossa intent. Vamos ver se funcionou. Na home aqui eu vou só botar seja aí doido para largar e eu segurando vocês, né? Mas vamos rodar agora. Tá de boa. É só isso? Só isso. Vou botar aqui só pra gente ir. Vamos rodar. E aí a gente pode mudar o estilo, botar cor, tudo mais, beleza? Então, quando eu clicar no login... Só vai dar um chão. Roda aí, Lila. Ó, Lila, é o seguinte, o cenário da gente aqui, a gente tá esperando tu rodar, certo? O cenário da gente aqui é porque o pessoal espera um ônibus de meio-dia. Eita. Não tem problema, não tem problema. Mas roda aí, só pra gente ver esse negócio funcionando. Tá bom. E aí eu deixo todo mundo sair da sala. Tô falando. Aí na hora depois vamos passar por aquele final do Vou abrir a câmera aqui, vamos ver se funciona. Aqui, ó. Que a gente fez aqui dentro da minha função, né? É isso. Que foi só o exemplo aqui, a minha função. Como ela não está sendo chamada, ela não ia chamar nunca. É importante depois vocês verem como descobrir os erros. Mas eu tenho tempo curto aqui. Aê, pô. Vai começar.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Leila. Valeu, galera. Espero que tenha dado para dar um view geral aí. Massa. Lila, maravilhoso, viu? Foi mal a correria no finalzinho. Não, mas é assim mesmo. A universidade... Pode conversar. Deixa eu só me despedir de Lila aqui. Mulher, incrível. Muito obrigado. Tá tudo gravado. Manda esses slides pra gente. Mando sim. Eu acho que é um ponto inicial massa, assim, para eles começarem a fazer os projetos. Agora é só cobrar para ver se o negócio tá bom. Brincadeira. Pronto. Diga para qualquer coisa eles aperrearem mesmo. Não tem problema, não. Tá Massa. certo? Aí eu vou mandar uns linkzinhos também, porque a própria documentação do Android dá muito cursozinho legal, né? Que esse início é assim. Tem que configurar, tem que, né, mostrar como é que funciona a IDE, então é pouquinho tempo, não dá para ver tanta coisa, né? Mas... Não, de boa. Assim, foi incrível, porque foi bem detalhadozinho, né, passo a passo, e mostrou, acho que é o principal, assim. Que você vê rodando alguma coisa, né? Para dar um pontapé mesmo. E essa transição de tela já dá para fazer, assim, muita coisa. Com certeza. Mas dá para fazer muita coisa, e do layout também é bem simples mexer. Aí é escolher as funcionalidades mais... Aí, se tu quiser depois mandar o projetinho da galera, eu posso dar uma olhada nos links que sejam úteis para eles. Beleza? Massa. Beleza. De recurso Android mesmo. Beleza? Beleza. Um cheiro em tudo lá. Qualquer coisa avisa. Beijo. Tchau, tchau.